Estamos aqui em mais um podcast da família Conexão de Alto Valor. E hoje nós vamos receber aqui o Leandro Bolzan, que eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com quem é esta pessoa que está aqui. Porque o profissional a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, mas hoje nós vamos ver o exemplo de vida deste homem, deste pai e deste empresário. Então, Leandro, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco, contar um pouquinho de quem é você, que eu tenho certeza que tem muito a nos inspirar, tanto homens quanto mulheres. E conta pra gente a sua história, a sua trajetória. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente já está sempre junto, né? Aqui, à medida que podemos, com a nossa vida corrida do dia a dia, mas é um prazer realmente estar aqui com vocês. Prazer mesmo. Bom, quem é o Leandro? Quem é o Leandro? O Leandro nasceu em 75, pleno governo militar ainda, finalzinho do governo militar. E cresci no meio de uma família evangélica, então muito rígida, com muitos dogmas, com muitas crenças limitantes e tudo mais. Aqui na época eu não entendia que eram crenças limitantes. E muitos não entendem que sejam crenças limitantes. Para muitos é uma crença e acabou. Mas cresci no meio dessa família e depois meu pai mudou de São Paulo. Nós nascemos aqui em São Paulo, mudou para Belo Horizonte, vivemos em Belo Horizonte muitos anos. E eu sempre com o coração aqui. Meu coração sempre ficou aqui, eu nunca quis ficar lá. Hoje eu sou dividido, eu gosto muito de Belo Horizonte, o jeito mineirês de ser e tudo. Meus filhos são mineiros, minha primeira esposa é mineira, mas eu... Mineira não, desculpa, André, perdoa, ela é baiana, mas cresci em BH. E aí, eu depois de uns anos, eu vim embora para cá. Voltei e hoje estou já mais ou menos há 17 anos aqui na região. Mas eu tenho uma história realmente peculiar, diferente, pelo menos para a época que vivi isso. Eu sempre tive bons empregos, era funcionário de uma multinacional. Casei muito cedo, a gente considera que eu casei menino ainda, com 21 para 22 anos, né? Eu e a minha ex-esposa. E aí, com o decorrer dos anos, tivemos 2 filhos maravilhosos, as cordas do meu coração, só que a gente acabou se separando. Não deu certo nossa relação, como eu disse, muito infantil os dois, com muito... Os problemas naturais da vida de um ser humano, mas a gente superlativava todos eles, deixava eles todos muito grandes, e aí acabou que veio o rompimento. E à época ela preferiu que os filhos ficassem comigo. Ela, de bom grado, preferiu que os filhos ficassem comigo. E eu acabei me tornando, de repente, nada acontece de repente, mas cai no meu colo 2 filhos para eu criar, e eu funcionário de uma multinacional alemã. Uma carga horária extensa de trabalho. Extensa, muito o que se fazer. Quem conhece multinacional, não tem jeito, cara, você tem que entregar. E a gente estava aqui batendo um papo antes, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que são os aprendizados, os legados que eu deixo dessa vida que eu vivi. Para quem está nos ouvindo e é um empresário e está vivendo, seja mulher ou homem, está vivendo esse tipo de coisa. Fale, converse, se exponha, se abra, porque uma coisa que eu observei, muita gente vivia problemas semelhantes e não abria a boca, não falava nada. Mas eu sempre fui muito expansivo, eu sou muito expansivo no falar, no conversar. Eu nunca tive essa questão de assim, minha vida é fechada, é um cofre. Não, eu tinha necessidade de falar e com isso eu aprendi muito. Muitas pessoas chegaram até a mim e me davam suporte. E aconteceu algo muito interessante no meio disso tudo. Eu estava cuidando de um processo muito grande, de um cliente muito grande da empresa, e eu adoeci muito, quase morri. Eu tive 2 pancreatites, quase morri. Meu presidente da empresa à época foi em Belo Horizonte, pediu para me visitar, a gente se viu e eu virei para ele e fiz um pedido inusitado. Falei para ele, me leva embora daqui, eu quero ir embora de Belo Horizonte. Acabou meu tempo em BH. Ele falou para mim, você está falando sério? Eu falei, estou falando sério, eu quero ir embora. Ele falou, beleza. Segunda-feira a gente fala, isso era uma sexta. Segunda, 8h30 da manhã, eu liguei para ele, eu já estava com a minha vaga separada em São Paulo. Um negócio assim. Aí eu lembro, agora no Dia dos Pais, eu liguei para o pai e minha mãe, dando os parabéns, a gente lembrou disso. Eu me lembro que meu pai e minha mãe sentou comigo assim e falou, filho, deixa os filhos aqui comigo, com a gente cuida, você vem a cada 15 dias, é uma empresa boa, te paga a passagem aérea. Eu olhei para ele assim, negativo. São meus, né? Negativo, eu vou criar. Responsabilidade é minha. Minha responsabilidade. Foi fácil? De jeito nenhum.
de jeito nenhum, né? Não vou aqui me alongar muito, é uma história grande, que é muito legal de contar, tem muito prazer de contar, não vou me alongar, mas meus filhos adquiriram, cada um deles tem uma doença específica, um tem TDAH, outro tem transtorno de personalidade, que no início a gente achava que era um transtorno bipolar e tudo, mas ela nasceu com cisto no cérebro, então ela é PCD, então eu sou um pai atípico. Eu sou um pai atípico, então além de cuidar de 2 filhos, pai atípico. Né? E sozinho, não, eu sempre tive um monte de gente me ajudando porque eu não me fechei. De novo, grande legado, eu não me fechei. Então eu sempre tive um monte de mãe para os meus filhos, aquela mãe do minuto, que você está num lugar, ela vem e coloca seu filho sentado no colo e começa a conversar com ele, você está ali assistindo, ou numa reunião, ou num bate-papo, e para você não perder, alguém vai e fala, não, vem cá, deixa as crianças comigo que eu cuido. Sabe essas mães do minuto? Essas pessoas amadas? É isso aconteceu muito com a gente. E meu grande legado foi que eu me tornei esse pai, né, cedo, jovem e sozinho. Fiquei mais ou menos uns 5 anos sozinhos. E aí veio a Vanusa, que é o grande amor da minha vida, a mãe dos meus filhos. Eles, hoje, minha mãe, acabou, em ponto final. Né, apesar da Andréia, que é a mãe biológica, a Vanusa é a mãe que cuida, a mãe do coração, que eles chamam. E são apaixonados, fascinados com ela. E ela me deu todo o suporte. E estamos juntos aí há 15 anos, ela cuidando dos filhos junto comigo. Né? Nesse meio do caminho, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, da multinacional, eu acabei saindo, muitas mudanças, eu saí, e aí foi quando a gente montou a empresa que a gente tem hoje com o meu sócio. E sobre esse negócio de falar, de conversar, de ser expansivo, você às vezes acaba ajudando as pessoas também com aquilo que você tem de exemplo de vida. O meu sócio conta para mim, o Serginho conta para mim, que ele chegava em casa e ele falava com a esposa dele, nossa, tem um cara que veio de Belo Horizonte para cá, que eu fico admirado, as palavras dele, aspas, eu fico admirado com a forma como ele, cara, ele consegue se da multinacional trabalhar na área comercial, corre para cá, para lá, ainda tem 2 filhos, ele é pai sozinho, ele cuida dos 2 filhos, que baita pai, aquela admiração, isso serviu para ele, e ele é mais velho que eu, ele é 11 anos mais velho que eu, ele não tinha filho na época, eu tinha uma filha só, serviu para ele como exemplo da força que você precisa para ser um pai e ser uma mãe. E aí, para encerrar esse assunto, assim, sei lá, de tocar para outras coisas, eu deixo um recado para todo mundo, que eu sempre penso muito em falar isso. Tem muita gente que é pai ou é mãe, talvez pela pressão da sociedade, ou é pai ou é mãe, sem uma certeza do que é da vida. Sem uma certeza do que é da vida. E simplesmente, eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Você ter uma vida sob a sua responsabilidade durante um bom período de tempo, que depois a pessoa, né, se torna independente, vai cuidar da própria vida, mas você educar, é isso. Você aprende muito com eles, mas você tem que dar muito mais do que receber. E se você não tem preparo para isso, aí você se encontra. Então, e aí eu até queria trazer, é só amor, né? É muito amor. É só amor, porque não tem outra forma de você se dedicar tanto ao outro. E aí, quando a gente fala aqui de conexão de alto valor, perceba que você teve isso quando você fala das mães de minuto, que eu adorei esse termo, que são os suportes, as mãos que seguram nas nossas quando a gente precisa, e como a gente é rodeado de pessoas assim. E por quê? Porque nós também somos assim. Então, eu tenho certeza que você também estendeu a mão para várias pessoas em vários momentos, né? E recebe de volta. E é esse tipo de relação que a gente traz aqui quando fala de conexão de alto valor, que ela vai além da questão do ambiente profissional, da empresa, do negócio que você está. Muito. É a gente enxergar a pessoa antes dos negócios e da família, enfim. E quando você traz essa questão de ser um pai, ainda um pai atípico, até chamar atenção aqui, muitas mulheres falam o quanto é difícil ser mãe solo, né, esse termo. Realmente é muito difícil. Mas entenda que existem pais solos também, e que também não é fácil. Cada um na seu papel na sociedade,
porque existe culturalmente um papel, sim, né, na sociedade. Sim. Então, tanto para a mulher exercer esse duplo papel de pai e mãe, e o pai também exercer esse duplo papel, não é fácil para ninguém. Agora, vejam, o que eu queria chamar atenção para esta fala, e a gente já muda de assunto, é você também, mãe, que está separada e que às vezes fica preocupada em deixar o filho com o pai, perceba que a autorresponsabilidade de cuidar de uma outra pessoa e deste amor que só o pai e uma mãe têm, né, que não tem como explicar, é de deixar, de confiar, porque com certeza, se não despertou ainda, vai despertar isso no outro, né? Exatamente. Você sabe uma coisa? Eu me arrependo muito de ter cometido muitos erros com os meus filhos. Eu sei que eu acertei muito mais do que eu errei, mas tem algumas coisas muito sérias. Por exemplo, eu não conhecia o termo à época, mas eu pratiquei alienação parental. Eu pratiquei alienação parental porque... e aí, por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar num ponto agora muito específico. Quando eu falo de Pedro, eu falo mais de Leandro do que de Pedro. Sim. Então, quando eu estou falando da minha ex-esposa e eu estou falando mal dela, eu estou projetando nela algo que é meu. Espelho, né? Costumo dizer espelho. Tá bom? Então, e eu fazia isso, minha família fazia isso, perto dos filhos. E isso é a pior coisa que você pode fazer numa separação. Blinde a sua criança. O seu problema com o seu esposo, o seu problema com a sua esposa, é seu problema com a sua esposa. A criança não tem nada a ver com isso. Ela já cresce no mundo. É a mãe dela, né? É a mãe dela. É o pai dela. Exatamente. Ela já cresce no mundo em que nós temos um mundo dentro de casa. Falavam que a televisão era o mundo dentro de casa. Não, isso aqui é o mundo dentro de casa. Né? E muitos pais, né? Muitos pais desavisados entregam isso aqui para uma criança menor de 10 anos. E aí ela já tem um mundo de informação na cabeça, sem ter base, sedimentação para receber essa quantidade de informação, e ainda ouve a mãe falar mal do pai com uma amiga, ainda ouve o pai falar mal da mãe com um amigo. Cara, se reserve a guardar isso para vocês e blinde as crianças. Hoje a minha filha é psicóloga jurídica, e a minha filha enfrenta isso demais, de pais e mães, e aí se brincar e colocar os dois numa terapia juntos, os dois morrem de amores e deixaram uma explosão de problemas das crianças. Porque não reflete quem são de verdade antes e projetam. Então eu cometi alguns erros dessa forma. Lógico. Eu cometi. Hoje eu e a minha ex-esposa, a gente não se fala que ela mora em Portugal, então a gente não tem uma relação de proximidade, mas eu não tenho absolutamente nada contra ela. Muito pelo contrário, através dela veio o maior presente que a vida podia me dar. Exato. Né? E perceba que todos os dias nós temos o desafio de ser uma pessoa melhor, né? Exatamente, 1% todo dia já está ótimo. E trazer as virtudes, né? Até eu gosto muito das virtudes aristotélicas, porque elas são equilibradas com o nosso emocional. Então, quando traz lá uma virtude, que reação emocional ela traz em você? Qual é o seu vício de excesso daquela virtude ou de escassez, né? Então, acho que esse é o grande desafio, de equilibrar todas essas virtudes. E não é à toa que a gente faz parte de um grupo aí, até agradecer o Jorge Penilo, que trouxe para a gente o estudo aí da filosofia estoica. Exatamente. Que tem esses eixos, né? Para que a gente se melhore. Mas aí fala um pouquinho desse profissional que ele deixou o meio corporativo e foi empreender. E aí? Empreender, quando eu fui mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Pai, empreendedor. Eu sempre, quando trabalhava na indústria de gases, eu tive alguns negócios paralelos, onde eu não era o cabeça do negócio, eu era sócio minoritário, tudo, mas tive alguns negócios. Eu sempre gostei de empreender. Eu tinha 9 anos, eu tinha uns 9 aninhos. Meu pai, ele era gerente de uma distribuidora de uma editora de revista. E eu lembro de minha mãe não deixar eu ir para a rua. Eu montei uma banquinha dentro de casa e dentro das revistas, vinha um encarte de fazer assinatura. Sim. Eu destacava os encartes de fazer assinatura, colocava as revistas em cima da banquinha e ficava tentando vender para as pessoas que passavam na rua.
Eu sempre fui empreendedor. Eu sempre tive na veia esse negócio de querer trabalhar, de querer vender. Tanto que é que com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar no Bradesco, arrumei um jeito de trabalhar. E ainda trabalhava com meu pai e com minha mãe na malharia que eles tinham. Quando eu saí da empresa, em 2015, eu fui demitido. Eu fui demitido dando risada, sorrindo. Eu falo isso num outro podcast. Eu falei isso que a gente fala em reserva financeira constantemente, certo? Hoje virou uma máxima, todo mundo sabe disso, a gente tem que ter uma reserva financeira. Seja para uma oportunidade ou seja para um problema qualquer que aconteça, você tem lá uma reserva financeira. E as pessoas esquecem que a gente precisa ter reserva emocional. E normalmente nós não temos reserva emocional por uma série de coisas. Quando eu falo nós, eu estou generalizando, apesar de toda a generalização ser burra, mas a grande maioria das pessoas não tem reserva emocional. Tanto é que determinados assuntos, ou as conversas difíceis, como o Elton Euler fala. Isso. Você precisa ter uma conversa difícil. Quando vai acontecer a conversa difícil, um dos lados não tem reserva emocional para aquilo e rompe, como diz o mineiro, arranca a roda. Porque não tem reserva emocional. Quando eu fui demitido, apesar de não ter tanta reserva emocional à época, eu não buscava tanto autoconhecimento quanto busco hoje, mas eu fui demitido rindo, porque eu sabia que aquele ciclo tinha fechado. Aquele ciclo tinha fechado. E eu ia partir para um outro ciclo e estava tudo bem. Eu precisava partir para aquele outro ciclo. Emprego não é para sempre, aquilo ali, eu nasci dentro daquilo ali, aquilo não me definia. Não era você, né? Não era. E eu fico ouvindo muitas pessoas hoje, quando vai demitido, chora, e o auê, parece que o mundo acabou, e depressão, tudo. Eu tenho falado bastante nisso, porque me preocupa, apesar de não ser problema meu, mas me preocupa o mundo corporativo cheio de obesos, né? Fisicamente obesos, mentalmente obesos, um baita conhecimento. Você senta para conversar com a pessoa e fala, meu Deus do céu, mas o que ele faz com aquele conhecimento? E é quase que uma dor de eu falo de um luto, né? Quando a pessoa é demitida ou sai do trabalho, de tanto que aquilo faz parte dela. É um luto, né? É um luto. Saí, montei um outro negócio, montei uma casa de repouso, porque eu tinha uma clínica de dependência química com o meu tio. Eu tenho um primo que Deus acabou levando ele para um lugar melhor, porque ele, infelizmente ele era usuário dependente químico. Meu irmão também. E ele não conseguiu vencer. E nós tínhamos uma clínica, meu tio montou uma clínica de dependência química exatamente para a gente ajudar. Então trazíamos ele para dentro da clínica, ele se tratava e tudo. Então eu estava dentro desse ambiente e eu fui montar uma casa de repouso. E aí a gente pode fazer um outro podcast para contar como o empreendedor começa um negócio errado, por que ele erra, por que ele quebra. Vamos marcar. Forte marcado. Mas aí montei esse negócio, não deu certo, eu perdi absolutamente tudo na minha vida. Tudo o quê? Financeiro. Tudo financeiro. Mas eu ganhei um monte de outras coisas. Conhecimento, habilidade, relacionamento, experiência. A vida dos meus filhos, se Valesca e Gabriela estivessem aqui agora em Vanusa, eles iam virar para você e falar, ele é um homem 100 vezes melhor do que ele era quando nós tínhamos patrimônio. Que era... Dinheiro vai, dinheiro vem. Me aflige, tem hora que eu fico preocupado. Tem boleto para pagar. Tenho 49 anos, preciso de refazer meu patrimônio, eu preciso aproveitar que eu estou ganhando bem agora para juntar mais dinheiro. Aí fica sempre essa conversa. Sempre essa conversa, tomando cuidado para não viver na escassez, mas também com aquele negócio, poxa, eu preciso fazer patrimônio, Só que quando eu faço o balanço da vida, eu ganhei muito mais quando eu tive a perda financeira. Eu ganhei absurdamente com a proximidade dos meus filhos. Meu filho teve um problema muito sério na vida, que eu agora vou poupar, não vou entrar nisso, mas um problema muito sério. Hoje meu filho é um homem espetacular. Um dos grandes orgulhos da minha vida, minha filha. E aí, montamos um negócio que a gente tem hoje. O meu sócio, que é o Sérgio, amigo de trabalho, foi meu diretor durante muitos anos. Nós estávamos em churrasco em casa e ele me convidou. Ele falou desse negócio que nós temos hoje. E é um mercado muito específico, muito afunilado, né? É um negócio que nós fazemos. E quando ele veio me chamar, ele falou, Bolzan, ele podia ter chamado tanta gente. Aí são as conexões de vida, de alma, de valor. Ele foi diretor, ele tinha tanta gente que ele podia ter chamado. A gente já falou muito sobre isso ali. Quantas pessoas ele podia ter chamado? Colegas que eram meus pais, subordinados a ele. Mas
Ele decidiu me chamar para trabalhar com ele. Por 2 vezes, que eu neguei a primeira. Olha só. Eu neguei a primeira. Ele me chamou por 2 vezes. E aí montamos, né, o famoso 50-50 mesmo. Eu ainda perguntei para ele, poxa, ele falou, não, 50-50, vamos montar junto, vamos começar do zero isso aqui. Começamos do zero. A época, ele muito depressivo, ele muito angustiado com tudo que estava acontecendo na vida dele, com a perda de emprego, mais um monte de coisa. E eu com os problemas financeiros que estava. Tinha quebrado, estava perdendo a casa, fui despejar e tudo mais. E montamos e parecia, não, tinha uma mão superior ali, que quando a gente chegava na reunião com os clientes, parecia que a gente não tinha problema. Lourdes, acredite em mim, a gente ia depressivo para a reunião, até a porta. Quando entrava dentro do cliente, parecia que a gente não tinha problema. O negócio transformava. E aí começamos com Porque tinha propósito, objetivo, conhecimento, né? Exatamente. Ficamos um bom período estudando o que a gente ia fazer, sabe? Muita lealdade, muita honestidade na entrega, entendeu? Aquilo que promete entrega, além daquilo que promete, sabe? Então, tomamos prejuízo, muitos clientes não quiseram, fizeram sacanagem com a gente e tudo, e nada disso impediu a gente de continuar. E isso é ser empresário no Brasil. É os desafios, né? Isso é ser empresário no Brasil. Talvez em outros países tenham os seus outros desafios, mas no nosso país, infelizmente, é algo duro que eu vou dizer, mas até hoje me provaram o contrário, nós vivemos num país de muita gente desonesta. Não é pouco, muita. Já visto o Congresso que nós temos, os políticos que nós temos, que a grande maioria não veio de Marte, nem da Lua, nem dos Estados Unidos ou do México. São brasileiros. Exato. E eles representam o povo. A casa do povo. Uhum. Então, me assusta um pouco quando as pessoas se posicionam como que se o Congresso só tem desonesto. Não, o brasileiro é muito desonesto. Tem muita gente honesta. São mais os honestos do que os desonestos, mas tem muito desonesto. E a gente teve muito prejuízo no nosso negócio. Uhum. Isso não nos impediu. Não nos impediu de trilhar esse caminho e chegar onde nós chegamos. Hoje nós temos 8 anos de empresa, caminhando aí para o 10º ano de empresa. E, graças a Deus, muito bem já estabelecido e em crescimento. A gente já falou sobre isso, a gente quer rampar o negócio, porque tem condições da gente rampar, porque o que a gente oferece para o cliente é algo... muito especializado, muito né? Muito especializado. A gente cuida do contrato do gás do cliente. Né? Então, a compra que ele faz de gás, aquele contrato que é muito específico, uma letra muito específica, são só 5 multinacionais do mundo inteiro, e 4 delas estão dentro do Brasil. Imagina, e a maior tem 70% do mercado. O maior dita regra. E ela é a maior do mundo. Dita regra no Brasil, por ser o maior no Brasil, é o maior do mundo. E só tem... Então, você imaginou. É um mercado muito específico em que o cliente, grande cliente, às vezes se sente refém. E a gente consegue, no relacionamento, no extrajudicial, na mediação, trazer bons resultados para o cliente e também para a indústria de gás. E economia, né? Economia de gás para o cliente, e a indústria de gás para de ter outros prejuízos com o cliente por desentendimento da situação, pela aquela negociação sair do equilíbrio que deveria estar. E com isso todo mundo ganha. Enfim, você cria um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Onde todos ganham. Exatamente, onde todos ganham. Então, estamos sempre em busca de cliente. A empresa que não tem cliente morre, ponto final. E se não tem um bom financeiro controlado, porque tem muita empresa faturando muito quebrada. Quebra no faturamento e não no fluxo de caixa e não no faturamento. Então a gente tem uma empresa bem estruturada, bem cuidada, eu diria assim, e em crescimento. A gente quer crescer, quer desenvolver. E por que estamos na família Cada? Exatamente porque a gente não está em busca do dinheiro pelo dinheiro. A gente não está em busca da conexão com as pessoas para que elas me tragam alguma coisa em troca. Ainda falei isso agora há pouco, que estava com o Júnior, a gente estava aqui conversando, eu falei isso. Não, às vezes eu conheço alguém que não... às vezes ela acha que ela não vai me ajudar em nada, não tem nada para me oferecer, e muito antes pelo contrário. De repente, quando a gente começa a conversar, ela me ofereceu muito mais. Uma conversa com ela é uma dica para eu mexer no meu negócio. Você entendeu? Ou até um cliente. Que ela vai virar para mim, nossa, meu amigo está assim, está com problema assim. E a gente se conecta. Então, exatamente esse networking ir sem expectativa de absolutamente nada. É o que mais eu posso entregar do que eu tenho para receber. Exato. Porque às vezes é aquela pessoa que a gente, vamos dizer, no meio, no capital social em que a gente vive, você acha que quem tem poder de decisão é quem está em altos cargos,
E às vezes este que tem poder de decisão, ele ouve uma pessoa que está muito próxima de você e que não tem cargo nenhum. Exato. Né? Exato. Você é uma influência dessa, né? Então, e que vai no relacionamento de valor. Porque muitas pessoas, que eu falo, que se relacionam comigo, é pela pessoa. Não é o que eu posso oferecer de negócio, é também, mas não é só isso, né? Exatamente. E um dos exemplos que é momentâneo, que eu gosto de trazer, nós tivemos a última Masterclass, que foi ali na BMW, na concessionária da BMW, e que já foi uma conexão ali de alto valor. Aí, na Masterclass, quando ela estava acontecendo, uma pessoa comentou: Lourdes, a próxima tem que ser no espaço de avião, se essa foi de carro. E eu encerrei aquela Masterclass com isso. Eu falei, então eu vou fazer num hangar. E aí, como chegar a um espaço que é completamente sigiloso, porque a pessoa tem ali aeronaves de pessoas que às vezes não querem divulgar que tem aeronave e que é muito particular, né? E aí, nessas conversas de relacionamento, acabei conversando com uma pessoa que falou: Lourdes, eu sou aviador, que eu nem sabia. E aí nós fomos até o hangar e tive a felicidade de conhecer os proprietários da Plane, pessoas incríveis que abriram a oportunidade agora de estarmos todos lá. E percebe que nesta conversa, eu participei de uns 3 cafés da manhã que eles fazem com os proprietários de aeronaves. É uma integração ali dos clientes deles. E com isso eu conheci outras pessoas que também trouxeram oportunidades de negócios para várias empresas e que a gente pôde ajudar. Então, percebe, é sempre no apoio nesta corrente que eu chamo virtuosa e que num primeiro momento o que eu teria ou tenho para oferecer para eles, né? Mas surgiu uma ideia maravilhosa lá com os proprietários de hangar, que eu espero que a gente consiga fazer, que vai ser bom, inclusive, para a cidade e para a região. E é isso, a gente sempre se colocar no que é que nós podemos fazer, oferecer, no sentido de apoio, porque os negócios vêm naturalmente. E você é um exemplo disso, né? Com a sua história de vida, de integridade, de responsabilidade, de comprometimento, que é isso. E que às vezes falta nas relações que a gente tem, que essas relações, eu costumo dizer, fluídas, né? Onde você vê no outro só um cliente. Como eu posso vender? Né? Como eu posso fechar um negócio, que é o net business? E não tem nada errado. Se você está se portando assim, isso, ok, tá tudo bem. Né? Mas os negócios maiores e melhores, ele vem de uma outra forma. Ele vem nesse relacionamento de confiança. É isso mesmo. Né? Muito mais. É isso mesmo. O meu negócio é tanto, tem que ter tanta confiança, porque o gás industrial, ele para a fábrica do cliente. Você imagina uma fábrica trabalhando e de repente falta água, energia ou gás. A fábrica para, não tem conversa. Faltou energia, ela vai parar. E o gás faz parte dessa energia. Então faltou energia, faltou gás, ele vai parar. Aí ele pega esse contrato, entrega na minha mão e fala assim, ó, resolve. Imagina, se eu cometer um erro, eu paro a fábrica do cara. E dependendo do tamanho da fábrica, 1 hora parada representa milhões. Com certeza. Não só para ele, mas para todos, né? Funcionário parado, desenvolvidos, toda a cadeia de fornecedor que está envolvida. Então, tem que haver muita confiança. Então, se eu não inspiro essa confiança, porque entre o meu contato com o cliente e fechar negócio, às vezes leva, no muito, 2 meses. Você conhece alguém em 2 meses? Perfeitamente, para ter confiança? Não. Se você não inspira essa confiança na sua fala, na sua história de vida, em quem você é, nas suas relações, para ele fazer aquela consulta com um cliente seu, com um amigo, com alguém,
ele vai falar, pô, não vou confiar em colocar isso na mão dessa pessoa. Não faz sentido nenhum, eu quebro o meu negócio. E eu queria que você trouxesse, eu não sei se conecta com o que nós estamos falando, mas aquele caso da falta de oxigênio lá em Manaus, né, que teve na época do Covid. Então, percebe o impacto que aquilo deu, não só de saúde, de pessoas que morreram, mas é a falta de gestão deste produto. Falta de gestão desse produto. Infelizmente, nesse caso aí, a gente até escreveu uma matéria sobre isso no LinkedIn. Tentam culpar a fornecedora, e isso foi má gestão pública do recurso, má gestão pública do recurso. Como eu disse, um recurso que, se você está falando da indústria, ele para a indústria, se você está falando de vida, ele simplesmente cessa. Tá? Acabou. É morte e acabou. Ponto final. E quando aconteceu o Covid, gente, da noite pro dia, aqui na nossa região, onde a gente está mais próximo aqui, eu tenho informações mais realistas, locais, como chama que atende as pessoas? Fugiu o nome agora, do SUS, né? Que atende... Postos de saúde, que atende. Que consumia 10 cilindrinhos, aquelas balas, aqueles cilindros verdes que fica dentro. Consumia 10 daquele por mês. Isso dá 100 metros cúbicos, só para entender a relação. Da noite, eu estou falando da noite para o dia, eu estou falando assim, 2, 3 dias, passaram a consumir 15, 20, 30 mil. Uau! Como gerir isso? Compreende? No caos. Caos absoluto. O nosso colega, que é hoje gerente, que é o gerente da região aqui, do maior fornecedor de gás da região, ele engordou, ele não dormia, só trabalhava, virou carreta, transformou carreta que era de armônio em carreta de oxigênio para poder atender cliente, para poder atender hospitais, tudo mais. Então, foi feita uma série de coisas para que não faltasse o produto na ponta. Lá em Manaus, a mesma coisa. Só que em Manaus é o seguinte, como que você chega em Manaus? Por balsa. Você não tem, né, estrada para chegar lá, o negócio é muito difícil o acesso. E então você lá tem plantas produtivas especificamente no local. Então você não depende da logística sair daqui do Centro-Oeste, do Nordeste, não. É lá, tem que estar lá. E a capacidade produtiva instalada de gás naquela região era muito pequena. Quando aconteceu o problema no Ártico, acabei falando o nome do fornecedor, mas eles foram, é que está na mídia, né? Está no cenário, eles foram avisar, tem que fazer alguma coisa. Tem que mexer, não vai dar conta, não vai ter como. E aí? Só que isso tem documento comprovado. Isso era o próprio vice-presidente deles que tratava o assunto. E aí a morosidade de decisão pública acaba no caos, né? Não dando tempo. E foi o que ocorreu. Sem culpar ninguém, você se colocou bem. A morosidade do sistema, seja o que foi que aconteceu, olha o que levou à falta, né, mortes, muitas mortes, porque não tinha oxigênio. E aí eu trouxe esse exemplo para ver o quanto uma empresa como a sua é importante para fazer a gestão. Para fazer a gestão, para entender como e conhecer este mercado no caos, para poder trazer soluções que outras pessoas não teriam, porque ela trabalha com aquele estoque e não sabe lidar com o caos. Né? Não, você tem uma ideia, tem um outro caso que não era oxigênio, não é vida, mas é um outro produto que ele é finito no mundo, que é o hélio. É um gás, inclusive, curiosidade dele, ele é mais leve do que o ar, muito mais leve do que o ar, então só tem 2 gases que você encontra fora da atmosfera terrestre, que é o hélio e o hidrogênio. E o hélio só que ele é finito. É o qual enche bexiga? Falando aqui, a pessoa leiga. Infelizmente enche bexiga com hélio. Por que eu falo isso? Porque é finito, ele nasce em bolsões de petróleo. Então, você tem que extrair petróleo, que é algo que faz muito mal para a natureza. Você tem que extrair petróleo para conseguir o hélio. O hélio está lá dentro desses bolsões. E com a guerra da Rússia, as maiores plantas de hélio no mundo estão naquela região. Com a guerra, a Rússia bloqueou a entrada e saída de navio. Então restaram apenas 2 plantas, uma na África do Sul e uma nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez o quê? Reserva de mercado. Ninguém pega. Primeiro eu preciso entender o meu mercado, para depois eu entregar. Para depois eu vender para qualquer um. A outra planta, que é da África do Sul, está na mão de um único fornecedor.
E aí os outros grandes fornecedores começou a acontecer o quê? Faltar produto. E nós temos um cliente que a linha de produção dele não funciona sem hélio. Nossa, e que produção, né? Só para entender. Ele faz uma... na metalurgia, ele faz uma proteção na cabeça de uma peça de carro. Tipo uma selagem. Isso, eu não posso entrar em mais detalhes, que é sigiloso, mas ele faz uma proteção ali. Bom, aí eles entraram em pânico. Nós não temos produto, de onde nós vamos tirar produto, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, então nós entramos no circuito. Nós já somos fornecedores dele, já ajustamos o contrato dele, entramos em conjunto com o atual fornecedor, conversamos com o atual fornecedor, tem um contrato que eles deveriam comprar só deles, o fornecedor abriu mão desse contrato, nós fomos no mercado, conseguimos buscar produto no mercado e entregar para eles em escassez geral, todo mundo sem produto. A gente conseguiu o produto no mercado com um fornecedor específico, trouxemos, atendemos esse cliente, a ponto da Alemanha, que é a matriz deles, entrar em contato conosco para ver se a gente conseguia produto para eles na Alemanha. Percebe aí novamente o relacionamento. O relacionamento, o tamanho da nossa penetração dentro deste mercado, para que esse mercado atue corretamente. E ainda, através de nós, foi proposto uma mudança dentro dessa empresa, falando exatamente o que eu falei aqui antes, que o hélio é finito. Então, foi feita uma proposta nossa, falando, gente, muda a formulação do produto que vocês utilizam, porque não vai dar. O que era 100% hélio, hoje é uma outra formulação de produto, já está entrando em produção. Foi feito testes na Alemanha e tudo mais. Então, através do nosso conhecimento. Já eu falo com muito orgulho isso. Inovação que veio através de um fornecedor. E de preservação de recurso, né? Exatamente, preservação de recursos. Exatamente. E aí eu queria trazer até a questão de sustentabilidade, de pensar aí nas ODSs, né, da ONU, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Perceba a sua visão enquanto cidadão também de orientar para preservar esses recursos, né? Exatamente. Que são finitos. Então, gente, eu não falei que era uma pessoa muito incrível que a gente ia ter aqui conosco. E tem muito papo ainda, a gente vai ter que marcar outro podcast, porque, senta que lá vem história, né? Adoro conversar com ele, porque é sempre um aprendizado. Eu costumo dizer, sentou com o Leandro, abre bem a orelha, porque, olha... Fala muito! Não, tem muito aprendizado, é incrível. Então, assim, gratidão por você estar aqui nos honrando com a sua presença e também, eu diria que transbordando esse conhecimento, porque é algo que a pessoa tem que querer, né, trazer para o outro. Então, gente, nós vamos ter aí as redes sociais, tanto da empresa quanto do Leandro, para que vocês conheçam mais, acompanhem, sigam. Ele também tem podcast. Nós temos um podcast. Aproveita, vai lá ouvir outras histórias. E é isso, Leandro. Muito a gente entrevista empresários, né? E uma coisa que é legal nesse podcast que eu tenho é que é o seguinte, eu tenho uma visão de vida, uma crença muito bem estabelecida. Todo mundo tem sucesso na vida. Só que as pessoas medem o seu sucesso pelo sucesso do outro. Ou acham que é um pódio, parafraseando as Olimpíadas, acha que é um pódio que só cabe 3. Não. Seu sucesso é seu sucesso. O pódio da sua vida é o pódio da sua vida. Exato. E se disputa. Você tem que comemorar com você mesmo. Com você. Seu segundo lugar é você, o terceiro lugar é você, o primeiro lugar é você. É você. Você está disputando com você mesmo. Todo mundo tem sucesso em diversas áreas da vida. Exato. Né? Só que a mídia e tem social... que comemorar em todas, né? Exato. Não só na financeira, não só no negócio, mas na família. São pequenas comemorações que são importantes para a gente, que tem que comemorar, né? Isso aí. Vamos tomar vinho. É isso aí. É isso. Gratidão. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu.